Assim como muitas mulheres, Yali postergou a maternidade, priorizando a carreira, a independência financeira, até que um dia, conversando com uma amiga, ela perguntou: Yali, mas você quer ser mãe? Nessa época, Yali estava com 36 anos, ela falou: quero, claro que eu quero. E a partir daí, ela entrou então nesse universo da maternidade e passou a entender tudo o que implicaria uma maternidade ali próxima dos 40 anos. Bom, quem vai contar essa história pra gente é ela mesma, que tem uma história lindíssima, uma história muito inspiradora, que a gente vai conhecer agora. E Ali, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui, por topar contar a sua história que é tão bonita. E aí eu te pergunto, né, como é que foi esse lance da maternidade? Você sempre teve o desejo de ser mãe ou ele nasceu depois? Quando que a tua história com a maternidade começa? Oi, Aline, eu agradeço a oportunidade de compartilhar a minha história e agradeço também, né, a sua página, assim, foi um guia para mim, um conforto que me trouxe esperança. Eu sempre tive o desejo de ser mãe, mas eu queria que fosse algo planejado, assim. Quando eu tinha 20 anos, eu tive uma gravidez tubária, então eu perdi uma trompa, eu tive uma hemorragia e eu corri risco de vida nessa época, então eu fiquei depois muito preocupada com uma gravidez que não fosse planejada e eu perder a outra trompa ou ter dificuldade de não poder engravidar. Então eu tive um cuidado extremo em relação a isso, mas o meu foco sempre foi trabalho, a minha carreira, a independência financeira. Eu venho de uma geração das mulheres que podem tudo, que querem ser tudo, e a gente acaba não conseguindo fazer tudo. A verdade é essa. E a gravidez, né, a maternidade, Uma falsa impressão, né, que a gente tem o controle de tudo. é. Então, assim, devido ao trabalho, né, as funções que eu exerço, trabalhar com número, a gente acaba achando que tudo vai num planejamento e no controle. E aí a gente, quando para fazer e decidir e executar um plano, e aí a gente descobre que não está no controle. E que não é, nem sempre vai ser como foi planejado. E aí eu tomei um choque de realidade, né? Várias situações que foram me trazendo para a terra, digamos, para o chão, para a realidade mesmo. Eu lembro que o médico olhou para mim e falou assim: olha, você tem essa cara de novinha, mas seu organismo já não acompanha mais e não tem como ser da forma que você quer que seja. E aí eu chorei muito nesse dia e pensei, eu passei do tempo com um sonho, né? Você chegou a pensar sobre isso. Demorei demais, atrasei. Por que que eu fui postergar tanto? Sim, pensei sim. Quando eu tentei, né, houve essa gravidez que eu tive, eu perdi, então tinha uma trompa. E aí minha carreira, na época, era muito nova, então minha carreira foi a prioridade. Uhum. Um ano antes da pandemia, uma amiga, alguns anos mais velha que eu, perguntou se eu tinha o desejo de ser mãe. E eu falei, claro, meu sonho é ser mãe, eu venho de uma família grande e eu quero ter filhos, né? E aí ela falou: então eu acho que você já deveria começar a tentar. E aí ela contou a história dela para mim. Então foi a primeira vez que eu me alertei para essa questão da mulher querer ser mãe, não conseguir engravidar naturalmente e ter que partir para a fertilização. Tá. Porém, logo depois veio a pandemia, né? Aquela questão toda, e aí eu comecei a me organizar para o momento da maternidade. Porque, Tá. assim, tem que ser uma questão financeira, né? Eu já comecei achando que poderia ter que entrar para o plano B, né? Que seria Ah, o tá. Você tratamento da já fertilização. entendi. Nesse planejamento, onde você começou a fazer as contas, guardar ali suas reservas, né, se preparar financeiramente, você já tinha em mente que pode ser que eu não engravide naturalmente.
Eu imagino que por conta também do que já havia acontecido anteriormente, né, de ter perdido uma trompa, e aí com a informação sobre menor chance de engravidar em relação à idade, né? Foi isso? Sim, foi isso, exatamente isso. Tá. Mas você chegou a Iniciou tentar naturalmente. Quando que você realmente falou, não, agora vou liberar aqui, vou parar de me proteger para tentar? Você tentou um tempo naturalmente? 2022. Tá. 2022, eu fui na obstetra em Juiz de Fora e falei, eu quero parar de tomar os remédios. Uhum. Então aí eu parei de tomar os remédios, mas não, eu não entrei naquela escala de procurar o dia fértil. Eu fui deixando correr naturalmente, sem Tá, neura, sem preocupação, digamos assim. tá. E passou o ano todo e eu não engravidei. E você tava com quantos anos nessa época? 38. Tá. Então você Então ficou um passou, ano e nada aconteceu. fiquei um ano, nada aconteceu. Uhum. E quando foi no início de 2023, eu voltei na obstetra e ela me disse: Você deveria ter tentado só os 6 meses, voltado aqui para a gente partir para outra tentativa. E aí já veio, né? Já foi apresentada a questão da fertilização, e aí eu já estava preparada financeiramente para poder tentar. Tá, Então, eu entendi. acredito que 2022 eu dei uma relaxada assim, não fiquei naquela, esse mês eu vou engravidar, esse mês eu vou engravidar, porque eu Sim, estava me preparando também financeiramente. Não que eu não tivesse sim. fé e não acreditasse, mas assim, normalmente a gente sempre tem que ter um plano B, né, como opção. Então, Exato. Não, e é importante esse período também de tentativa natural, né? Sem aquela carga emocional do tem que ser esse mês. É importante porque você, na verdade, você está colocando o teu corpo para jogo, né? Então, ficou um bom período ali com contraceptivo, você não sabe como que vai responder, se tem algum diagnóstico que estava camuflado ali, né? Por conta do contraceptivo, que às vezes acontece. Então, é importante, sim, esse período de tentativa natural, né? E muitas mulheres engravidam nesse período. Então, acho que sim, esse também é um ponto importante de a gente falar, porque a gente fala tanto sobre menores chances de engravidar, né, próximos aos 40 anos, mas as chances são menores, mas elas existem. Existem mulheres que engravidam naturalmente, têm uma gestação saudável, tudo de boa. Então, você tem que entender o teu corpo e esse período aí que você deu, né, de tentar naturalmente é muito importante para lidar. E aí vem a outra parte, que é não deixar o tempo ficar passando, porque aí quanto mais passa, menor é a chance mesmo. Então você já estava com esse radar ali bem ligado. sim. E neste ano aí eu fiz 39 anos, né? Porque eu faço aniversário em julho. Então eu Uhum, comecei tentando com 38, fiz 39. No início de 2023 eu já fiz uma pesquisa de clínicas, conversei com diversas e escolhi uma uhum, para que eu pudesse fazer o tratamento. Então aí o primeiro trimestre, aquela maratona de exames, né? É, virando o corpo aí de cabeça para baixo e tudo. E aí, quando eu decidi qual seria a clínica, fui conversar com o médico e comecei assim: Doutor, eu quero congelar óvulos e embriões. Estou aqui porque nós queremos, né, congelar óvulos e embriões. Aí ele olhou para mim, parou, ficou pensativo, acho que ele estava escolhendo as palavras, né? E aí ele falou assim: você está com 39 anos, eu estava para fazer 40 já. Seus exames aqui não permitem que você congele óvulos e embriões. Na verdade, ele não permite que você congele óvulos, porque você corre um risco de, quando resolver descongelar e fazer a fertilização, não ter o embrião saudável, não ter o embrião. Então, o que eu oriento é que a gente faça a coleta de óvulos, faça já a fertilização, e aí você decide quando vai transferir o embrião. Mas a gente uhum. não tem esse tempo. Então, É. a sua carinha aí de novinha, né? O seu corpo já não tá assim, seu organismo não corresponde.
Eu lembro que eu saí do consultório, entrei no banheiro e eu chorei. Porque, por mais que a gente ache que está preparado, né? Para mim, eu ainda tinha um time, né? De poder fazer essas escolhas. Sim, eu acho que E esse é um começamos. grande ponto. Esse é um grande ponto, porque eu falo, hoje em dia, uma mulher de 40 anos, ela tá muito bem, né? Assim, ela tá mais equilibrada, financeiramente, aparentemente ela tá linda. Eu tenho várias amigas de 40, eu acho lindas, tô chegando lá, tô com 36. Só que eu falo, os nossos ovários, eles não foram avisados disso. E eles continuam igualzinho, né? Então, o tempo do ovário é diferente do nosso, né? Nós estamos jovens aos 40, mas ele já não está mais. Então, esse é um ponto que realmente pega muito, né? Porque você olha no espelho, você tá bem cuidada, você tá bonita, você tá se sentindo bem. Então, não bate, né? As coisas não batem. E realmente é um choque para muita gente descobrir isso. E eu vi isso, doeu, doeu, doeu muito. E aí começamos já. A outra coisa que me surpreendeu, ele falou: você precisa começar com 4 coletas de óvulos. Eu achei Nossa. que eu teria que fazer uma. E eu já tinha dado uma estudada. Então, assim, mulheres de 15, com 35 anos podem coletar até uns 15 óvulos, né? Então, eu pensei, eu estou um pouco à frente, pelo menos metade. E na conversa ele falou: pode ser que na primeira coleta a gente consiga uns 6 óvulos, mas a gente não sabe da qualidade deles. Mas no fundo eu acho que ele falou isso para me dar um conforto. Ele já sabia do que vinha pela frente, porque ele falou: nós precisamos de fazer 4 coletas. E aí Só pela iniciamos. avaliação da reserva ovariana, ele já viu que tinham poucos óvulos, né? Que um ciclo não seria Exatamente, suficiente. pouquíssimos, não seriam suficientes. E Uhum. aí iniciamos a primeira coleta, 4 óvulos, 3 congelados. A segunda coleta, 2 óvulos, um congelado. A Um terceira, congelado, um óvulo ou um embrião? 1 óvulo. Primeiro foram só os óvulos. Então, Ah, tá, 4 óvulos, congelou 3 óvulos na primeira. tá. Na segunda, foram 2 óvulos, congelou 1 óvulo. Na Nossa, terceira, 1 óvulo congelado. E na quarta coleta, não nada. tinha. Não tinha. E aí um Nossa. tratamento de 1 ano, né? Indo e vindo a Belo Horizonte, pegando estrada mais de uma vez na semana. E fazendo toda aquela parte do estímulo, né? Das Sim, injeções, porque um já é um pouco desgastante para muita gente. Fazer 4 vezes seguidas é um quatro longo vezes período ali, seguida. né? E mudando o medicamento, porque a gente começou com um melhor, né? Injetável, e depois eu tive que entrar nos comprimidos, porque por melhor que fosse, não estava estimulando a produção. Nossa, entendi. E é tenso, assim, é pesado. Pesado mentalmente, fisicamente, igual, por exemplo, eu fiz o acompanhamento de todas as ultrassons lá, né? Então, tinha essa questão da viagem e vir muitas vezes no mesmo dia, devido ao meu trabalho, né? Morar aqui. E você ficou É, monitorando de quanto em quantos dias ia lá para fazer ultrassom? olha, passava 4 dias e ia lá fazer ultrassom. Porque tem que ver se quanto eles estão crescendo bem, estão crescendo demais, tem que ficar fazendo esse monitoramento bem acirrado, né? Sim. Tá. E E no final, então, foram quantos óvulos que vocês conseguiram coletar? 6. 6. Na hora de descongelar, ficaram 5. E aí partiu para fertilização, que eu acho que foi o momento mais tenso e de ansiedade para mim, Uhum. porque a espera, né, do resultado Sim. e de passar os dias para saber se o embrião tinha desenvolvido. No final, a gente tinha um embrião, Dos 6 óvulos, quando fertilizou, só um embrião que foi para só um frente. embrião. E aí com uma qualidade C. Nossa.
Como Viu? eu Mas chorei. o seu marido também foi investigado, ele fez exames, estava tudo Sim, certo com a sim, parte tudo dele, porque isso ok também com ele. isso também é um ponto importante de falar, porque às vezes a mulher é revirada do avesso e o homem ainda não foi investigado, então essa investigação é do casal, né? Sim. Então, com ele estava tudo ok, né? E aí, um embrião, e aí foi pro teste para saber a qualidade do embrião, né? Se poderia ser transferido. E aí passou-se o tempo e veio o resultado que eu poderia usar aquele embrião para transferência. Ufa! Nossa, que tensão, né? Eu imagino, porque é um Isso, funil assim estreitíssimo. 4 vezes fazer os ciclos, que a gente sabe também que não são baratos, né? Tem um custo é, ali, custo emocional, um custo financeiro, essa expectativa. Aí chegou em 6 ali, ó, né? Embriões, para depois ficar um. E esse um ainda você ter que levar para o teste para saber se ele era bom ainda, com a chance de voltar e não ter nada, né? É muito complexo isso, lidar com tudo isso, né? Como que você encarou isso? Você precisou de alguma ajuda psicológica ou você já estava assim confiante? Como é que foi? não, assim, o momento que me causou mais ansiedade foi esse período de aguardar o resultado do teste do embrião. Eu não procurei ajuda psicológica, assim, eu assistia entrevistas, páginas, comecei a seguir muitas páginas, igual você, né? Foi quando eu descobri mãe aos 40. Vários médicos eu seguia várias clínicas e aí eu acompanhava no dia a dia, né, as histórias, as caixinhas de pergunta, então eu fazia bastante perguntas e eu fui buscando força, né, e além de tudo, assim, muita fé em Deus, porque já não estava comigo mais. Foi quando eu vi o seguinte, mesmo eu agradeci a Deus pela oportunidade de ter tentado a fertilização, que muitas mulheres às vezes não conseguem, né? Sim. Mas aí você tem que aceitar que você não tem o controle. Que É mesmo tipo assim, eu tudo que eu podendo podia ter fazer feito, eu fiz, né? Tudo que estava no meu controle que podia exatamente. ser feito, eu fiz. E aí, quando saiu o resultado, que tinha um embrião e que ele era saudável, eu já pensei, isso já era final de outubro, início de novembro. Nesse período, né, eu fiquei hipertensa, né? Passei muito Plus mal no ali, decorrer, um no plus, um decorrer bônus ali, né? Não tava do bom ainda. tratamento. E eu já procurei fazer um plano para que este ano eu fizesse outra fertilização. Porque eu sabia que o risco de um embrião para ter o aborto e quando a transferência não desse certo, ele existia. Então eu não ficava assim fantasiando algo só para o positivo, não. Mas não que eu estivesse sendo pessimista, mas me preparando Realista, também. sim. Aí eu falei o seguinte, mas antes, né, eu vou tentar a transferência desse embrião, mas como está no final do ano, eu vou dar uma relaxada e em janeiro a gente faz a transferência. Então, conversei com meu marido, ele também concordou comigo. O mês de novembro eu me senti muito mal, assim, foi, eu acho que reflexo do final do tratamento. E em dezembro, no final do ano, espírito natalino, né? Um novo ciclo, um novo ano chegando, eu orei a Deus, assim, eu chorei muito, porque eu fico até emocionada quando eu falo disso, porque, assim, eu entreguei, eu falei assim, não está no meu poder, não está no meu controle. Então, eu aceito se não for para que eu seja mãe, Olha né? só, você Eu chegou a falar aceito isso. que cheguei a falar. Eu fui para um lugar que não tinha internet, sinal de celular, eu quis ficar com a natureza, assim, tirar uns dias para descansar a mente, sabe? E aí eu acordava muito cedinho, tinha o meu momento, e eu falei isso, assim. E
continuei. Eu estava até revendo se eu realmente ia tentar esse ano uma nova fertilização, né? Então, esse final de ano, início de ano foi assim. Era para eu ter menstruado e eu não menstruei, mas eu não estava preocupada com isso, devido ao tratamento, acontecia todo o tempo, né? Mas eu enjoei no início de janeiro, passei mal, assim, fora da curva, aquilo foi diferente. Eu comprei um teste de farmácia, guardei, deixei passar uns 10 dias. Um dia acordei, a minha menstruação não tinha descido. Eu falei, vou fazer esse teste aqui. Mas sabe quando você faz sem expectativa nenhuma? Só para desencargo da consciência, né? Na Só para eu ter minha certeza mente, que. na minha mente, né, nas nossas mentes, era impossível engravidar naturalmente. Eu ouvi isso. É impossível uma gravidez naturalmente. O médico te Então, falou isso. falou, diversos médicos falaram comigo que era impossível engravidar. Uhum. E o teste veio positivo. Nossa, como é que foi sua reação? Eu não acreditei. Aí você comprou outro. Não, eu fui fazer exame de sangue. Já foi logo Era uma pro. quarta-feira. Fiz o exame de sangue, aí o resultado saiu à tarde, positivo. Aí eu liguei Meu na Deus. clínica que eu fiz o tratamento, falei que eu queria, que eu precisava de um aumento com o médico que fez o meu tratamento. Então aí nós fomos para Belo Horizonte. Na sexta eu tinha uma consulta com ele. Consegui, ele me encaixou lá. E eu não falei do que se tratava, né? Então ele começou a consulta assim, e aí, pessoal, animados para a gente começar o processo da transferência. Aí eu falei, eu estou, mas antes eu gostaria que o senhor olhasse isso aqui. Entreguei para ele. Quando ele olhou, ele falou, vamos lá embaixo, eu vi o coração. E aí a gente Gente. deixou para ouvir, fizemos a ultrassom, né? E aí ele falou assim, é mais uma história de milagre que eu tenho para contar. Então, naquele dia, eu acreditei que eu estava grávida. Sim, sim. E como é que foi? Essa gestação evoluiu? Foi bem? Então, aí veio aquela alegria, aquela felicidade do que era impossível se tornou possível. Então, assim, é, que não é impossível para Deus, né? Para nós, aos nossos olhos, pode ser impossível, mas eu recebi esse presente, nós recebemos esse presente, esse milagre, e eu estava tendo uma gestação tranquila, ela evoluiu, eu sabia que era uma gestação de risco, então eu fui acompanhada por um médico, né, especialista em gestações de risco em Juiz de Fora, excelente, graças a Deus, assim, ele foi um anjo na minha vida, e eu tinha, né, o acompanhamento da pressão. Ele falava comigo que acreditava que a gente não fosse chegar às 39, 40 semanas, que seria, né, complicado, que a minha pressão poderia aumentar. Mas eu estava relaxada, feliz, né, vivendo um momento aí de alegria. E de repente, um final de semana, minha barriga começou a ficar dura, eu já não estava sentindo muito o bebê mexendo. Fui ao hospital, fiquei internada. E passou-se um dia, eu precisei fazer um parto de urgência, né? Eu estava com 33 semanas. E aí nasceu o Benjamin, de 7 meses, né? 33 semanas. E aí veio a outra maratona de UTI neonatal. Foram 28 dias, né, na UTI, 2 dias no hospital. Todo ele ficou 30 dias internado. E aí a gente, nessa maratona de hospital todo dia, assim, eu falo que a gente nunca está preparado, né? Mas eu me senti em casa, né? Me senti em casa, me senti muito acolhida pela qualidade das equipes e dos médicos que estavam cuidando, né? Os profissionais de saúde num todo, todos eles. Então, isso trazia uma segurança, mesmo nas semanas que foram mais complicadas, né? Que ele passou, assim, houve suspeita, né, de enterocolite. Nossa. Então, eu tive medo, mas eu pensava,
A minha fé é maior que isso, porque eu já passei uma etapa do impossível, né? E eu É. pensava também assim, Deus não me deu para tirar. Uhum. Então, eu pensava assim, é uma história que eu tenho que compartilhar. Porque Sim. primeiro o impossível da gravidez, depois essa etapa, né, de nascer prematuro, de precisar de cuidados especiais, de ficar 30 dias internado, Oi, para Ali, e o seu parto, então, foi um parto feito às pressas por conta de uma pré-eclâmpsia? Foi isso ou não? pré-eclâmpsia, uma Ah, pré-eclâmpsia. Eu ah, é. correndo risco e ele E também. ele também, exato, exato. Ainda bem que já estava com 33 semanas, né? Mesmo Sim, sendo prematuro, não é aquela super prematuridade extrema, né? Tem muito é, mais chances. E esse um mês, né, vamos dizer aí, de UTI, mais uma prova de fé, né? Porque eu falo, eu não imagino como é ser mãe de UTI, sair de um hospital sem levar o bebê, voltar todos os dias vendo aquele serzinho, né, tão indefeso ali, tão pequenininho. É uma experiência muito importante, né? sim. É uma história de fé, de milagre, assim, né? É, o nome Benjamin significa filho da felicidade, né? E assim, era. Eu tinha vários nomes de menina. O embrião congelado é uma menina, né? Que eu vi o sexo. E eu tinha apenas um nome de menino. E aí, quando eu soube que era um menino da gravidez natural, eu falei, vai ser Benjamin. Então, tem toda uma história, né, da geração, né, das gerações até o nascimento de Benjamin na Bíblia, que contam Uhum. histórias de mulheres estéreis, né, que não poderiam ser mãe. E veio esse momento, esse desafio, né, de UTI, desafiador, desafiador mesmo. Mas é uma entrega, assim, não é meu, é de Deus, né? É, e Então, faz enxergar a vida com outros olhos também, né? Porque você passa a enxergar tudo sob uma perspectiva de não ter controle, né? E de que assim, poxa, já sobrevivi a isso aqui também, tô muito mais forte para encarar o que vier, né? sim, e é igual eu falei, né? É, só nos resta orar, acreditar, ter fé, confiar nos profissionais, e isso eu acho que faz toda a diferença, né? Como eu tive tranquilidade para e equilíbrio, né? De eu me sentir em casa, sabe? O cuidado, o profissionalismo, muito medo em alguns momentos. Porque a gente chega de manhã, às vezes à tarde, a criança está diferente, no outro dia. Então é muito instável o quadro clínico, né? Mas ao mesmo tempo eu tinha essa fé de saber que eu estava Benjamin estava nas mãos do Deus do impossível. Que E ele como... já era um milagre. Exatamente. E como Então, é que esse foi? período ali. Esse período é um período bem importante, né? De muitas reflexões. Mas como é que foi o dia que você soube que tá de alta, vai para casa? Então, ele ia fazer um mês, né? Eu já tinha passado por diversas etapas. Doutor, salva meu filho, por favor, e tudo isso, né? Numa semana complicada dele. Então, aí eu comecei a pedir de presente, né, para os médicos a alta dele. E um dia antes dele fazer um mês, ele teve alta. Olha só. Então, assim, chegar em casa com ele nos braços, entrar com ele no carro, a música que a gente ouviu, que a gente entrou com ele em casa, é, e foi direto para o quartinho dele, sabe? Eu orei, agradeci a Deus pela vida dele, né? E disse também que eu iria contar essa história para diversas mulheres, porque muitas vezes a gente se apega a histórias negativas. E a gente precisa de esperança, precisa acreditar, precisa de não desistir. E depois disso, assim, por coincidência, eu conheci pessoas
que quando eu comentava, né, um pouco da história e falavam, se abrem, né, que estavam passando por isso, porque tem esse momento também ali, né, a gente não fala. É uma dor Quando a gente está no silenciosa. processo, a gente não conta. É, E aí a gente só fica sabendo se a gente falar ou se alguém contar que passou por isso. Então é um verdade. momento muito de solidão, sabe? Para o casal, para a família, para a mulher principalmente. É igual Uhum. nesse período todo eu me senti culpada, porque eu achei que eu tinha passado do tempo. Então, Mas, assim, mas quem eu garante que passo. se você tivesse tentado antes, teria dado tudo certo e de primeira, né? É É, preciso abrir mão dessa culpa, né? É preciso entender que não é assim também. Em muitos momentos, biologicamente, você pode estar no melhor momento da vida, mas não é o melhor momento, né, da atualidade ali, do que se vive para ter esse filho. Então, são muitos fatores que têm que estar alinhados, né? Isso é importante de falar para quem adiou a maternidade. Porque ser mãe não envolve só a capacidade biológica de gerar, envolve muita coisa, né? Então é preciso também colocar tudo isso na balança, porque senão você vive num universo de culpa e lamentação que é terrível, né? sim. E, assim, a maternidade chegou para mim mostrar muita coisa, muita mesmo. Que é o que é abrir mão de si, né? O amor faz a gente refletir do nosso relacionamento com os pais, né? Da entrega, de doar-se. Então, é uma maturidade. É. A gente nunca vai estar preparado, mas é algo que acontece assim naturalmente, flui. E aí vem o desafio, né, da amamentação, diversas coisas, mas a gente aprende no dia a dia. Cada fase seus desafios, né? Isso, a volta ao trabalho, né? Então é todo um processo, mas assim, eu só tenho a agradecer, sabe? E o Benjamin Por tá com ser, quanto tempo hoje? Depois ele se desenvolveu bem, tudo certo, depois desse dia susto. 9 ele vai fazer 5 meses, né, cronológicos e 3 meses corrigidos. Olha só, então você tá Então tem ainda que vivendo o acompanhar seu, assim. seu puerpério, digamos, né? Tá ainda nessa É, fase. sim, e assim, logo depois que ele teve alta, né, eu voltei a trabalhar, então já voltei um pouco aí a minha rotina. E assim, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu estou muito feliz. Eu vou fazer a transferência do embrião. Aí no Eu ia te próximo ano eu perguntar brinco. isso. E essa menininha, né? E essa possível bebezinha que tá lá? Exatamente. Eu falo que o Benjamin foi um presente de Deus e que ela vale ouro, né? Então eu brinco que eu não posso deixar ela lá. Então, assim, a gente tem planos, né, de no próximo ano aí fazer a transferência e viver esse momento. Eu tô vivendo assim com muito amor, muita gratidão. E é um aprendizado, né? Todo dia lembrar que a gente não está no controle. Então aí a gente tem esses planos, né? Eu sou muito grata a Deus, muito grata a todas as orientações que eu tive, diretas e indiretamente. Essa minha amiga teve a oportunidade, né, de vir aqui algumas vezes e eu agradeci a ela, né, pela alerta que ela fez, pelo bate-papo que a gente teve naquele dia. E eu acho que ainda muitas mulheres, né, essa informação ainda não chega em muitas mulheres. Porque muitas vezes a gente faz o acompanhamento, né, e não tem essas orientações nas consultas, né, É, porque infelizmente, falta ainda, né, essas recomendações, essas orientações do próprio ginecologista, antes exatamente, mesmo de chegar, né, próxima dos 40, de ir conversando, né, de fazer os exames, porque também pode acontecer dessa reserva baixa vir antes até dos 35 anos. sim, Tem acontecido, as pessoas têm me contado sobre isso. Por isso que esse trabalho de a gente, né, levar histórias de e assim também não significa, de novo, você viveu uma história que era improvável, né?
mas é a sua história. Não significa que vá acontecer a mesma coisa com outras pessoas. Então, acho que isso também é importante. A gente tem visto aí, né, as famosas engravidando aos 40, mais de 40. Muitas a gente não sabe como é que foi, se fez tratamento, se foi óvulo doado, se foi natural, mas tudo isso acende uma esperança, claro, no coração das mulheres que estão nessa faixa etária tentando engravidar. Mas é importante você entender que cada história é única, cada corpo reage de um jeito. E o que fica de lição da sua história, que eu acho que é muito importante, é que você estava atenta, né? Você fez tudo o que estava ao seu alcance, mas você estava atenta. Você tentou durante um período, quando deu um ano, que geralmente é quando acontece, você já foi buscar ajuda. Então, acho que fica esse recado aqui também para quem está assistindo, né? Conheça o seu corpo, faça os exames, tenha fé sempre, porque você pode ser surpreendida sim, mas tenha também um plano B, se possível, porque você nunca sabe qual vai ser a sua história, né? E também, assim, mesmo que você escute um não, né? Não desista. Se tiver a oportunidade de tentar, de buscar ajuda, de buscar profissionais, né, qualificados aí, o tratamento ainda é algo desafiador, né, Aline? Sim, muito, em muitos aspectos. E eu espero aí que nos próximos anos, né, várias mulheres possam ter Eu essa também, chance, essa oportunidade, né? Eu eu vejo que você também. vem fazendo um trabalho desse, eu acho assim incrível, porque eu também já conversei com muitas mulheres que acabaram desistindo por questões, Sim, né, do valor do tratamento, da sim, restrição, né? sim, E mas assim, gente, para quem ainda, né, tá mais nova, tá ouvindo essa história, então estejam atentas, né? sim. Busquem orientação de profissionais, É, façam os exames e façam esse acompanhamento. é, E para as mulheres que estão no processo que eu passei já da tentativa, desistir jamais, né? E além do que a gente faz, né, do que a gente tenta, porque a gente não pode ficar parado, né, só acreditando, mas a gente também tem que ter fé e aceitar, né? Eu acho entregar para Deus, porque assim, não está no nosso controle, não depende só de nós, na verdade, não depende de nós, sim. né? E buscar, né? Na ajuda mesmo, ouvir histórias, bate-papos, entrevistas, né? A página da Aline, assim, era. Eu olhava todos os dias, né? Buscava todos os dias orientação, porque a gente fica muito só, né? Fica muito Importante saber perdido. disso, muito importante saber disso, porque a gente faz o trabalho, mas não sabe, né, como que ele está chegando, enfim, se está alcançando o resultado, que é isso que a gente quer, educar, conscientizar, apoiar também, né? Porque não adianta também você ter um monte de informação e não ter apoio. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, dividindo a sua história. E eu quero te agradecer demais, tá bom? É, E é isso, vamos juntas. Estou aqui na torcida aí por essa nova transferência. Me dê notícias e quem sabe a gente volta para falar Contarei, dela com também. certeza, depois vou contar sobre, né? Isso, Que eu jamais, jamais, depois de tudo que eu passei, né, no tratamento, eu deixaria de tentar, né? Mesmo com a chegada aí do Benjamin, sim. uma gravidez espontânea que era impossível, né? Mesmo a transferência de um embrião sendo quase que, né, não é 100% de garantia, mas eu já aprendi a lidar com isso, então os planos de Deus são maiores que os nossos. É Né? Então, isso, assim, Aline, eu te agradeço muito, porque indiretamente, né, você trouxe esperança, trouxe orientação, a conversa sua com profissionais, né, as caixinhas de perguntas, os bate-papos, as histórias que foram compartilhadas, esse termômetro de orientação mesmo, direcionamento e também de esperança. Então, acho imagina. isso importante para mulheres aí que, como eu, né, focaram na vida profissional e assim, gente, nunca é tarde também, né? Mas estejam sempre atentas. Acho que o tempo ele passa para nós. É É, diferente, né, da questão do homem.
Então, assim, reflitam, né? Se a gente for procurar esperar o momento certo ele não Não existe. existe, eu falo isso, a hora certa não existe, porque você sempre A vai ter hora algo para certa não fazer. existe. É, Então, é isso, assim, encarem, né? Se você tem esse sonho, vá em frente. é Porque se a isso. gente for esperar só a hora passa. Tempo voa, né? O tempo voa. E Ali, muito obrigada, viu, pelo teu relato, pelo teu depoimento. E é isso, vamos juntas, né? Ouvindo essas histórias inspiradoras, ouvindo também o que os especialistas têm a dizer e olhando para o teu corpo aí com carinho, que eu acho que é o mais importante de tudo, sem comparações, tá bom? Gente, tudo de bom. Até a próxima história. Muito obrigada, Yali. Um beijo grande, Um viu, no seu abraço. coração. E no Obrigada. Benjamin também. Tá bom. Um grande Tchau, abraço. querida. Obrigada, Aline. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.